Então, gente, e aqui com relação às proteínas que têm estrutura secundária, certo? Elas são dobras, se apresentam na forma de dobras helicoidais de sequência linear, certo? Mantidas por pontes de hidrogênio. Refere-se ao arranjo espacial dos radicais de aminoácidos que estão sempre perto uns dos outros, nessa mesma sequência linear, e os dois tipos, eles podem se apresentar na forma de alfa-hélice e a folha beta-preguiada. São elementos da estrutura secundária, tanto esse alfa-hélice, dessa formazinha enrolada, como a folha beta. Nós podemos observar nessa figura aqui do lado, ó, a mesma proteína, certo? Essa e essa é a mesma proteína, ok? Essa daqui é a proteína vista de cima e essa aqui é a vista de lado. Qual a diferença, né, da primária para a secundária? Na verdade, a gente viu a primária, ela tem sequência linear, a secundária também. Só que a secundária, o que diferencia é porque elas são, a estrutura são várias, elas podem se apresentar na forma de várias estruturas primárias ligadas por pontes de hidrogênio, certo? Se vocês observarem direito aqui nessa figura, essas bolinhas vermelhas ligando uma estrutura à outra são hidrogênio, certo? Então, a gente chama de pontes de hidrogênio e liga uma estrutura primária a outra estrutura primária, formando assim uma estrutura secundária, certo? Ela é enrolada, mantida por pontes de hidrogênio. Um exemplo dessa estrutura secundária é a queratina, certo? Que a gente viu, falou dela um pouco anteriormente. E vamos lá, a estrutura terciária, certo? Nada mais é do que um arranjo tridimensional total de todos os átomos de uma proteína. Pontos bem definidos em espiral, com ligações especiais como enxofre e metais. Um exemplo, lisozima, certo? É uma proteína presente na lágrima e ela tem uma estrutura terciária. Na verdade, o que ocorre basicamente nessa estrutura terciária é quando as estruturas secundárias, na verdade, elas se desdobram, certo? E ela vai se dobrando sobre si, por cima, e fazendo uns movimentos estranhos, e em várias direções, em vários sentidos, ó, como a gente vê aqui, formando uma estrutura compacta e digamos que bem misturada, digamos que enovelada, certo? Então, ó, um exemplo claro dessa estrutura terciária, ok? Então, a estrutura terciária é uma estrutura formada por uma estrutura secundária, certo? Vocês vão percebendo que sempre uma é consequência da outra. Uma precisa haver uma para formar outra. A secundária só existe porque existe a primária, e assim sucessivamente, ok? A estrutura quaternária, certo? É um arranjo de duas ou mais cadeias polipeptídicas que podem ser estruturalmente idênticas ou totalmente diferentes. Um exemplo, a proteína globular, insulina, hemoglobina, formada por 4 monômeros. Então, quaternária porque é formada por 4 monômeros, certo? E ela é a consequência da estrutura terciária. Ó, nesse slide aqui fica bem mais claro para vocês observarem. Ó, esse aqui é uma estrutura linear, uma proteína primária, de estrutura primária, certo? Bem linear, retinha, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui nós já temos uma estrutura secundária na forma de alfa-hélice, ou seja, na forma helicoidal, ela vai se enrolando. Uma estrutura secundária que é a junção de duas proteínas de estrutura primária. Nós temos a estrutura terciária, ó, aqui nós temos esse cortezinho, dá para vocês perceberem que aqui é uma estrutura, na verdade aqui é uma estrutura secundária que se desdobrou e originou toda essa estrutura mais globular, mais volumosa, que se dá o nome de estrutura terciária, certo? E a partir dessa estrutura terciária se origina uma estrutura quaternária, certo? Formada por 4 monômeros dessas aqui, ó. Então,
ela já é bem mais volumosa na questão espacial. Beleza? Agora vamos falar de desnaturação proteica, né? O que é essa desnaturação proteica? Como ela ocorre? Por quê? Então, nada mais é do que a perca da estrutura tridimensional suficiente para causar a perca de função. Ok? Então, quando uma proteína ela é desnaturada, ela perde função e ela muda, digamos, a sua estrutura normal. Resulta no desdobramento e na desorganização das estruturas secundárias, terciárias e quaternárias. Digamos que na desnaturação proteica dessa quaternária, certo? Ela se desnature e acabe virando uma secundária, se desnaturando, se quebrando, certo? O que vai, consequentemente, causar perca de função. Não ocorre hidrólise das ligações peptídicas e normalmente é um processo irreversível, certo? Então, uma vez que essa proteína ela se desnatura, ela fica permanentemente alterada. Ela não volta mais à sua composição inicial, sua composição normal. Então, sob condições ideais, a proteína pode se dobrar novamente em sua estrutura original quando o desnaturante for removido, certo? Mas isso é raro. Não é sempre que isso acontece, não. Essa desnaturação proteica, ela depende de alguns agentes desnaturantes, né? Não é por qualquer coisa que essa proteína ela vai se desnaturar, vai se degradar. Então, alguns agentes desnaturantes das proteínas: calor, pH extremo, certo? Ou muito ácido ou muito básico. Solventes orgânicos como álcool, acetona, agitação mecânica, detergentes, íons ou metais pesados, certo? No caso do calor, por exemplo, se a temperatura é aumentada lentamente, a conformação dessa proteína em geral ela permanece intacta, até que às vezes em uma faixa pequena de temperatura, digamos 98 a 100 graus, ocorre uma perca abrupta da estrutura e da função, ocorrendo a desnaturação da proteína. Um exemplo, a proteína do ovo, por exemplo. Quando nós submetemos esse ovo para a temperatura alta, né, ao cozimento, na verdade. O ovo, a proteína do ovo, na verdade, vai ser submetida a um extremo, a alta temperatura, né, a água vai entrar em ebulição, causando a desnaturação da proteína. No caso do ovo, perde função? Não. Né? A gente vai consumir a mesma proteína, com o mesmo valor biológico, de alto valor biológico, na verdade, a proteína do ovo. Então, só esse exemplo do ovo mesmo para vocês notar que é um processo, na maioria das vezes, irreversível, certo? Então, o ovo está lá, na verdade, a proteína do ovo está lá, né, na clara. É submetida ao calor excessivo, a cocção, o processo de cocção, então a clara ela ocorre o que? Ela endurece, né? Uma vez que ela endurece, ela volta à conformidade normal, ela volta a ser líquida? Não volta mais, certo? Então é só o exemplo mesmo do ovo para vocês perceberem, para vocês conseguirem relacionar uma coisa com a outra. Aí, gente, essa proteína, ela também pode muitas vezes se dobrar de forma inadequada, certo? Ela pode se formar de forma inadequada. Então, elas, quando elas ficam enoveladas de forma incorreta, normalmente elas são degradadas dentro da célula mesmo, certo? E isso pode provocar doenças. Proteínas impróprias. As citotóxicas podem se acumular e provocar doenças, certo? Então, são proteínas normais. Após um processo químico anormal, ela adquire uma conformação que leva à formação de agregações neurotóxicas de proteínas amiloides, certo? Isso eu coloquei só mais a título de informação, vocês não precisam se deter tanto a isso não, certo? Mas é o que acontece naturalmente na doença de Alzheimer, certo? No mal de Alzheimer,
quando essas proteínas elas são enoveladas, a sua conformidade, o seu, digamos que a forma como elas se organizam dentro da célula de forma incorreta, certo? Ocorre essa alteração e isso causa doenças, como é o caso do Alzheimer. A hemoglobina, vou falar um pouco dessa proteína muito importante no nosso organismo. Ela é encontrada exclusivamente nos eritrócitos. A principal função dela é o transporte de oxigênio dos pulmões até chegar nos tecidos. É uma função de grande importância devido à ligação do oxigênio com o íon ferro do grupo M dessa hemoglobina. Ok? Vamos ver aqui, ó, nessa figurinha que nós temos aqui. Grupo R, certo? Ó, ligado ao nitrogênio, certo? Então, esse aqui a gente chama esse grupinho de grupo M. A hemoglobina glicada, que nós podemos abreviar também como essa hemoglobina, né, HbA, é a principal hemoglobina em adultos, composta por 4 cadeias polipeptídicas mantidas por ligações não covalentes, e ela tem esse grupo M, responsável pela intensa cor vermelha da hemoglobina, auxilia na fixação de oxigênio e é constituído de uma parte orgânica e um átomo de ferro, certo? Então, como eu falei, né, o grupo M é o ferro constituído por a parte orgânica ao redor, certo? A hemoglobina, a gente pode aferir ela no sangue, a quantidade no sangue, os médicos pedem, nutricionistas sempre pedem também para ver a questão da diabetes, né? Até para diagnóstico de diabetes, certo? Então, ela é muito importante. Na verdade, a principal hemoglobina em adultos, certo? Então, eu quis destacar ela, na verdade, pela importância que ela confere no nosso organismo. Então, gente, eu vou abrir o fórum, vocês fiquem à vontade para retirada de dúvidas. Esse aí é meu e-mail, pode me mandar e-mail. Vocês sabem que também pode me mandar o WhatsApp, eu sou bem aberta para isso. Podem perguntar, certo? Não fiquem com dúvidas. Eu sei que a disciplina não é das mais fáceis, certo? Então, E o rendimento acaba caindo, né? Com essas aulas à distância, o rendimento acaba caindo bastante, mas a gente não pode parar, certo? Então, eu conto com vocês para participar do fórum, para me mandar e-mail, caso vocês queiram. Se vocês sentirem a necessidade, a gente também pode fazer live para estar sanando essas dúvidas, tá bom? Então, gente, é isso por hoje.